Sem mais demoras, porque já há um grande atraso e será servido um vinho de honra no fim desta sessão, graças à Embaixada da Colômbia, que teve essa generosidade para conosco. Eu gostaria de começar por cumprimentar, não seguirei a ordem, diria, do edital, como normalmente dizemos na universidade, mas a ordem do programa e, logicamente, a minha vetusta idade obriga a cumprir com os princípios. Começar pelas senhoras e cumprimentar a doutora Teresa. Bom, e agora sim sigo já a ordem deste programa. Duarte Senheira, diretor da Unidade de Edição e Cultura da Imprensa Nacional da Casa da Moeda, e o Dr. Miguel Magalhães, diretor do programa Gulbenkian Cultura. A todos, em nome da organização, muito agradeço a vossa presença. Falar da edição, e vou aqui fazer uma pequena nota, dar uma pequena nota, mas falar da edição sem editores, sem instituições de cultura ou institutos culturais que estão intimamente relacionados com o livro e com a edição, acho que não faria muito sentido. E, portanto, é uma oportunidade nós, neste momento, podermos estar aqui, enfim, trocar umas breves palavras. Normalmente, e gostaria de, só para terminar, dizer o seguinte: nós temos uma ideia do Plano Nacional de Leitura para as crianças, nada mais equivocado, porque o Plano Nacional de Leitura destina-se a crianças, adolescentes e mesmo a gente com prolongada idade. Creio, pelo menos programaticamente, creio, corrigir-me-á se estou em erro, mas programaticamente há. E, ao mesmo tempo, o Plano Nacional de Leitura tem uma relação, enfim, interministerial, mas, ao mesmo tempo, com unidades de investigação, com as universidades. Aqui temos, pelo menos, posso dizer, 3 unidades de investigação: o Centro de Literatura e Tradição da Universidade Nova de Lisboa, o Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra e a própria Cátedra Interartes é um centro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Bom, portanto, aqui também temos essa ligação, essa possibilidade de diálogo. Por sua vez, e dirigindo muito concretamente ao diretor da Unidade de Edição e Cultura da Imprensa Nacional da Casa da Moeda, aqui temos precisamente membros da equipa Pessoa, temos responsável pela edição de Camilo Castelo Branco, e temos responsável pela edição das obras completas, as obras de edição crítica de Almeida Garrett, e hoje de manhã esteve o responsável pela edição crítica de Essa de Queiroz. Daí que, enfim, também é uma honra tê-lo aqui, mas ao mesmo tempo gostaríamos muito de ouvir, dado que a Imprensa Nacional tem feito um papel relevante, e digo muito sinceramente, um papel muito relevante, cumprindo coisas que o mercado não faz. E, enfim, como editor e como alguém preocupado com o rigor editorial, louvo esta preocupação. Finalmente, o Dr. Miguel Magalhães, da Fundação Gulbenkian. A Fundação Gulbenkian seria, enfim, um crime de lesa majestade não a ter, porque tradicionalmente, já há muitos anos, a Fundação Gulbenkian tem sido um grande mecenas de Portugal para a cultura e para a edição. Todos consultamos preciosos manuais editados pela Fundação Gulbenkian, mas a própria Fundação Gulbenkian dedicou-se também à edição de clássicos, alguns de difícil edição fora, enfim, um mecenato muito particular. Ao mesmo tempo, a sua direção do programa Gulbenkian de Cultura é para mim um prazer conhecê-lo, dado que, e com isto vou terminar passando a palavra, é um verdade prazer porque, fomentando programas competitivos
para projetos de investigação, ou seja, com programas competitivos para financiar projetos de investigação. Foi uma coisa que foi feita há pouco tempo, se bem que parece que agora um hiato, não sei se... fê-lo de uma forma que eu só posso louvar e agradecer. Simplificando muito aquilo que é complexo nos nossos projetos para a FCT. Ou seja, é um prazer apresentarmos à FCT um projeto de investigação, dada a simplicidade daquilo que nos é pedido. Em segundo lugar, por ter dado, e eu diria, atrevo-me a dizê-lo, mas enfim, não tem que ser porque politicamente correto, tem sido dado à cultura portuguesa um papel central nos projetos de investigação apoiados, coisa que às vezes a Fundação para a Ciência e Tecnologia se esquece, apoiando, por vezes, e é a minha opinião, a exclusiva opinião, de coisas sem qualquer interesse. Vou passar-vos a palavra e a senhora doutora, começando por si, tínhamos pedido uma pequena intervenção, breve, começando por si, gostaria, enfim, que iniciasse com as suas primeiras palavras. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde às pessoas que comigo estão na mesa. Acho que agora posso tirar isto, não? Sim. Começar naturalmente por agradecer e saudar a organização e dizer que, em nome do Plano Nacional de Leitura, realmente as formas pelas quais nos regemos na divulgação da leitura e da literatura são exatamente de divulgação e de promoção da leitura e da literatura, se quisermos, num propósito de fazer leitores. E nesse sentido, que é esse o nosso foco, dirigirmos a toda a sociedade, como muito bem disse, no sentido de promover a leitura e a escrita, e no sentido de desejar que a sociedade em geral compreenda que a revalorização ou a valorização da leitura e da escrita são condição de uma sociedade com mais equidade, com mais inclusão, com um papel que aproxima o domínio das literacias de uma maior liberdade, como o eu e a compreensão que o eu deve ter do outro. Nesse sentido, dirigimos-nos aos pequenos, aos médios e aos grandes, aos mais qualificados e aos menos qualificados, para que todos os sistemas de divulgação da leitura e da escrita, todos os livros, todos os formatos, todas as formas, todas as linguagens que permitem ler o mundo estejam incluídas na nossa perspectiva. É esse o foco, é esse o ponto, umas vezes relativamente sucedido, outras vezes nem tanto. E, evidentemente, que neste propósito, nesta missão e nesta vontade de divulgação e de permitir o acesso e o uso aos livros, sem discutir aqui o formato em que eles se manifestem ou se ofereçam ao leitor, é muito caro para nós podermos ter e divulgar e alertar para a existência, orientar os leitores para a existência de clássicos. Que isto seja claro do ponto de vista do Plano Nacional de Leitura, que não pode, nem deve, nem quer divulgar tudo aquilo que o mercado produz, porque tem um propósito de recomendação, e ao ter esse propósito de recomendação tem que ter alguma seleção que sirva este público, que o sirva do ponto de vista da vulgarização,
da aproximação, mas que não esconda obras com interesse e qualidade que podem servir um público mais exigente. Claro que compreenderão que não nos dirigimos a um público especializado, a um público que é um nicho dentro do nosso mercado, que é académico, porque esse tem os seus canais próprios e a sua qualificação está além desta divulgação. E é no quadro destes princípios que aquilo que é o nosso instrumento de aproximação ao que se edita, aquilo que chamamos o catálogo PNL ou os livros PNL, particularmente nos últimos 3 anos, que correspondem ao Plano Nacional de Leitura 2027, têm um conjunto de especialistas escolhidos com este foco para que façam uma eleição e assim a transformem numa orientação que não em qualquer tipo de cânone, que façam uma lista de livros, agora 2 vezes no ano civil, uma por esta altura e outra a meio do ano, recomendando livros que, pela sua qualidade, pela sua novidade, pela sua boa edição, pelo trabalho feito pelos editores, pelo público a que nos dirigimos, os especialistas convidados possam recomendá-los e eles possam ser usados em ambiente escolar, formal e não formal, como leitura por prazer, que é um foco muito importante no trabalho que é pedido ao Plano Nacional de Leitura, ler não necessariamente para cumprir metas escolares ou metas indicadas como obrigatórias, mas ler enquanto uma atividade que permite um prazer, um deleite, uma competência acrescida para que o leitor se torne progressivamente mais autónomo e mais senhor das suas escolhas. Portanto, compreenderão que o Plano Nacional de Leitura e estes livros do catálogo do PNL são, dentro da edição, um número reduzido de obras e para um público alargado, que não especialistas. Quer isto dizer que não nos importam os clássicos, sem agora aqui irmos ver se clássicos corresponde a 50 anos de direitos ou os clássicos dos clássicos? Vamos tomar os clássicos na acessão mais vulgar e, nesse sentido, claro que para nós como demonstra, aliás, o nosso catálogo, onde estão recomendados vários clássicos, tendo este pano de fundo, claro que, assim sendo, nós entendemos que o porquê quase não precisa resposta. Claro que se editam ou se têm que editar e nós desejamos que os editores e alguns editores ou mecenas ou aqueles que suportam, e tenho aqui 2 ao meu lado, que suportam edições de mais qualidade, ou mais dirigidas, ou mais produzidas, ou mais cuidadas, possam editar essas obras para que os leitores disponham de obras com essa qualidade. Claro que é importantíssimo que para o plano essa edição dos clássicos exista, que não haja falhas nesse conjunto de editores, nesse conjunto de autores que correspondem à nossa memória, à nossa riqueza linguística, ao nosso património e encontramos naturalmente em editoras como a Imprensa Nacional uma resposta a essa necessidade. Vimos encontrando, sabendo contudo que há algumas modificações no mercado editorial e, portanto, nestes agentes que editam, haverá naturalmente também algumas modificações, sabendo isso, sabemos nós que sem entidades, fundações,
suportes financeiros para edições dessa qualidade, isso é impossível de existir num país como o nosso, não só pelos nossos hábitos leitores, mas também porque, objetivamente, o número dos que leem estes livros é pequeno. Não somos os países que falam castelhano em Espanha e com a América Latina, e isso modifica completamente o nosso mundo editorial. Mas, sabendo essas condicionantes, é acrescidamente necessário que, do ponto de vista da cultura, se perceba que não se pode permitir que estes tesouros, que ainda por cima estão aí, já feitos, disponíveis para serem tratados, sejam subestimados por ausência de visão ou de eleição de prioridades no que respeita a esta capacidade de editar os clássicos. No caso, faço aqui um parêntese, evidentemente que eu e alguns de nós, como no direito da nossa cidadania, eu como cidadã, desejo absolutamente que não se ponha sequer a interrogação de que os clássicos precisam estar editados, porque isso é alguma coisa que, para quem tem uma noção da cultura do seu país, não pode existir como uma possibilidade, é uma não possibilidade. Voltando ao Plano Nacional de Leitura, portanto, eu dizia, do ponto de vista da memória, do ponto de vista do património, do ponto de vista vocabulário, do ponto de vista do desenvolvimento da língua, da riqueza da língua, e portanto, do valor intrínseco da palavra escrita, não há nenhuma dúvida sobre a pergunta, claro, que nós desejamos que seja possível reunir condições para a edição. Acresce que no caso de uma vontade de recomendar e disponibilizar obras para crianças, para jovens adultos, para adultos menos letrados, que também o fazemos, e agradeço-lhe essa alusão, porque muitas vezes, de facto, tendo em conta a tradição do plano, somos um pouco colados à literatura para crianças e jovens, mas, à parte disso, queria dizer que, naturalmente, nós sabemos que vamos ter que recomendar edições que não são as edições sobremaneira aquelas de que vocês falaram aqui durante o dia, porque são muitas vezes edições que precisam de ter uma boa edição e não uma edição abastardada para ser objeto de influência e de inspiração e de cópia, entre comas, e portanto esse é o primeiro ponto, mas nós precisamos também de edições que são vulgatas, que são dirigidas a crianças, que são dirigidas a jovens e que precisam elas próprias de ser de qualidade e não uma qualquer linguagem que trate simplesmente de contar uma história sem ter em conta o modus, o vocabulário, a riqueza dos detalhes da versão original. E nós até temos, entre nós, tivemos e temos alguns exemplos de que é possível pegar na literatura clássica, internacional e nacional, agora aqui somos convocados a falar da nacional, e usá-la de uma maneira que permita aos leitores jovens, aos leitores em formação, perceberem o que no tempo representa, escrever de uma forma ou de outra forma, como é que o vocabulário e a forma e o modus de reproduzir os clássicos tem também ele um código e algumas exigências que não passam por contar uma qualquer história e atribuir o nome de um clássico violentado naquilo que lhe dá o valor de clássico.
Só podemos aí contar com as editoras, visto que nós não editamos, e desejamos muito que as editoras e quem suporta a edição possa fazer e contribuir para essas edições, porque senão nós estamos limitados na maneira de fazer a divulgação e fazer chegar aos jovens essa leitura dos designados clássicos. E não temos ainda, e termino, nenhuma dúvida em dizer que para quê, claro, para uso, para acesso, para estar nas bibliotecas, para ser acessível, para não custar dinheiro, para custar dinheiro quando tem que se comprar as edições, para constituir a compreensão, às vezes a identidade, outras vezes a diversidade, claro, para os jovens leitores, para aqueles que estão na escola e para os que vão saindo da escola, hoje numa sociedade em que a diferença se faz pelo aprender ao longo da vida. Não é possível imaginar de outra maneira que a nossa aprendizagem ou a nossa adequação social se faça de outro modo e, portanto, a existência de clássicos na sua versão crítica, a existência de clássicos dirigidos a jovens e a jovens leitores, a existência de clássicos dirigidos até àqueles que hoje se qualificam fora do tempo certo para o fazer, é fantástico que exista, porque não o ter é perder esse dito património e, além do mais, quase que privar-nos, não é quase, é mesmo, privar-nos da compreensão de que um clássico, sendo um livro que nunca termina de dizer aquilo que tem para dizer, como Calvino nos ensinou, não pode ser roubado à possibilidade de leitores em formação terem acesso a eles. Era isso para começar. Muito obrigado, sem de nenhum modo interromper agora a continuação. Eu só queria dar um pequeno esclarecimento e creio que posso falar em nome de todos os presentes, pelo menos penso que posso, quando a gestora falou de um determinado tipo de edição. Evidentemente, nós aqui estamos a falar essencialmente de edições críticas. Mas creia-me que não está no nosso espírito, não passa pelo nosso espírito que o Plano Nacional de Leitura exija uma edição crítica. Aliás, vemos com excelentes olhos uma refundição, uma adaptação de um clássico bem feita, como é lógico. Agora, aquilo que sim que eu gostaria de deixar claro é o problema de certas edições de clássicos que não respeitam o texto que o clássico escreveu. E, infelizmente, isso é corriqueiro, usar, muito. Essa de Queiroz, ainda hoje de manhã, Carlos Soares lembra. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok, tenho que ligar. Dá jeito. Ok. Então, muito boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. A imprensa nacional Casa da Moeda tem no seu estatuto uma missão de promoção da língua e da cultura portuguesa. Dentro da imprensa nacional Casa da Moeda, a unidade de edição e cultura funciona numa lógica fundacional, sem o ser, mas funciona numa lógica fundacional, tem um orçamento, que é uma percentagem do volume de vendas da sociedade anónima, enfim, é uma grande empresa, é uma empresa bastante lucrativa, e funciona de uma forma totalmente autónoma, com a sua estrutura de decisão, com o seu conselho editorial. Portanto, a programação é totalmente independente, e isto é desde logo importante de explicar, porque é um modelo de governo não muito habitual em entidades públicas, mesmo sendo que a Imprensa Nacional Casa da Moeda não é um instituto público, não é um departamento público, mas uma sociedade anónima de capitais inteiramente públicos. O papel da imprensa nacional enquanto editora é naturalmente um papel diferente do papel dos editores privados. Tem um papel supletivo ao dos editores privados, garante que um conjunto de textos que são fundamentais para a cultura portuguesa, mas também para aquelas culturas,
mas também de textos que correspondem àquilo que podemos considerar como o cânon do Ocidente, estão disponíveis nas melhores edições que for possível fazer, mesmo quando não são economicamente rentáveis. Ou eu diria mesmo, sobretudo quando não são economicamente rentáveis. Porque se fossem rentáveis, não havia nenhuma razão para o Estado utilizar recursos públicos para competir com editoras privadas que podiam e que podem fazer esse trabalho com qualidade evidente, até porque, como todos sabemos, em termos genéricos, a qualidade média da edição portuguesa melhorou muito ao longo das últimas dezenas de anos e, portanto, volto a dizer, não haveria razão para utilizar recursos públicos que podem ser importantes para suportar outros tipos de edições. A imprensa, como sabemos, e como já foi aqui falado, mantém ativas as edições críticas de Pessoa, dessa, de Garrett, de Camilo, mas edita também muitos outros clássicos, sem ser na edição crítica, sei lá, por exemplo, na edição de Médio, que já é a segunda, que teve uma edição nos anos 80 e 90, e tem agora uma edição nova, dirigida por Luís Fagundes Duarte, ou de Manuel Teixeira Gomes. Tem também a Biblioteca Fundamental de Literatura Portuguesa, edita, eu há pouco falava daqueles textos fundamentais para o que é a cultura do Ocidente. Há naturalmente coleções de clássicos gregos e latinos, vale a pena destacar, por exemplo, mas é apenas um exemplo, mas é um exemplo emblemático, a obra completa de Aristóteles, traduzida para português, dirigida por António Pedro Mesquita, ou a nova coleção itálica, onde já foram editadas a Divina Comédia, com a tradução de Jorge Vaz de Carvalho, a Vida Nova, as Rimas de Dante, mas o Teatro quase completo de Pirandello, num volume que acabou de sair com cerca de 1600 páginas e dirigido por Jorge Silva Melo, ou a poesia de Ungaretti, se pudermos falar naquilo que já são clássicos contemporâneos, traduzida por Vasco Gato. Bom, enfim, temos aqui muitos exemplos, eu diria que dos 70, entre os 65 e 90 livros que a imprensa edita todos os anos, sem favor, 70% ou 75% cairão neste grupo dos clássicos. Há um caminho, em todo o caso, e é importante falar disso, que a imprensa tem vindo a fazer. A missão é, de facto, essa missão de serviço público, disponibilizar estes textos, mas nós hoje estamos a fazer uma interpretação mais larga do que é a nossa missão de serviço público e achamos que, com certeza, devemos disponibilizar os textos em livro em papel, mas estamos, em grande medida, a disponibilizá-los também de forma gratuita, universal e digital. Ou seja, a maioria dos textos, nomeadamente as edições críticas, isso já começou a acontecer com as edições críticas, são disponíveis em www.imprensa-nacional.pt para poderem ser descarregados de forma gratuita. Trata-se, aliás, enfim, os senhores saberão isso até melhor do que eu, mas trata-se, aliás, da importação de um conceito que já era habitual na academia, no mundo universitário da ciência aberta, e aplicá-lo assim também à edição de serviço público, dizendo que a edição que de alguma forma é financiada pelos contribuintes, não é o caso, porque o Estado português não coloca um cêntimo para que a imprensa nacional faça este trabalho, porque isto decorre da normal atividade comercial da imprensa nacional, mas ainda assim é uma empresa pública. Portanto, queria eu dizer que edições pagas com dinheiro público devem, tanto quanto possível, ter os seus resultados disponíveis de forma gratuita e universal para que todos possam ter acesso a isso. E há pouco falava-se aqui, por exemplo, de edições feitas para o grande público que não têm qualidade. Ora, o que nós pretendemos com isso, eu peço desculpa, mas custa falar com máscara. E ainda mais, esta é grossa, custa mais. Bom, peço desculpa. Dou como exemplo, por exemplo, que os livros que acabam de sair na recém-lançada coleção da Pinguim Portuguesa, por exemplo, o caso dos Maias ou uma Perdição, têm por base os nossos textos críticos que nós recebemos gratuitamente.
E essa é precisamente uma das missões da edição crítica. É não apenas disponibilizar para estudiosos e para investigadores, mas também para que os privados possam, em edições populares para o grande público, produzirem edições que são absolutamente fidedignas. E a imprensa faz isto sem nenhum custo, sem nenhuma responsabilidade financeira para as editoras privadas. A única coisa que tem que ser feito é que, naturalmente, tem que ser identificado os créditos da edição. A edição não pode ser mexida de maneira nenhuma e o coordenador da edição tem, quando a editora privada tem que nos entregar as provas e o responsável pela edição crítica tem que dar um ok em relação à publicação. Mas este é também uma das missões da imprensa nacional enquanto editora de serviço público. A questão da edição digital tem vindo a ganhar um papel muito importante. Em 2019, quando eu apresentei o plano editorial da imprensa, em janeiro, ainda antes de pensarmos, tinha a pandemia, eu expliquei na altura que o ano 2019 era muito importante porque íamos testar este conceito e íamos disponibilizar 2 ou 3 ou 4 edições destas para descarga gratuita para ver como corria. Bom, depois veio a pandemia e mudou tudo. E em vez de disponibilizarmos 2 ou 3 ou 4 edições, disponibilizámos 120. Bom, e tivemos milhares e milhares e milhares de descargas durante o primeiro ano. E se nós já não tínhamos muitas dúvidas que era o caminho que devíamos seguir, essa prova deu-nos ainda mais força para continuarmos e este ano de 2021 vamos disponibilizar mais 130 edições e então a oferta da imprensa hoje divide-se entre os livros em papel, que continuamos a fazer, mas com tendência a fazer menos num futuro próximo, menos não é muito menos, mas escolher, de facto, as edições que devem ser feitas em papel, com uma redução de tiragem do número de tiragens nas edições em papel, que já está a acontecer, e depois as edições digitais têm um de 2 caminhos. Ou são estas edições que têm, sobretudo, a ver com temas de cultura portuguesa e de textos clássicos, que devem ser disponibilizados de forma gratuita. Assim acontece também nos textos muito pedagógicos, por exemplo, a nossa coleção mais pensada para o grande público é a coleção Essencial, uma coleção, aliás, criada nos anos 80, quando Vasco Graça Moura era editor da imprensa, e que tem cerca de 140 livros editados. Essa coleção está toda ela a ser disponibilizada de forma gratuita. No final deste ano, portanto, daqui a 2 meses, estarão todos disponíveis de forma gratuita também. E depois existem outros textos, autores contemporâneos, que existem em edição digital, mas não em edição gratuita, que estão disponíveis nas principais plataformas internacionais, na Amazon, na Google, na Apple, enfim, no que são os principais players desse mercado. Aliás, a imprensa nacional tem já há algum tempo um acordo que fez com a Leia apenas para a distribuição dessas edições eletrónicas nas plataformas internacionais. E, portanto, nós somos hoje uma editora pública em transição para o digital, mas é preciso que se entenda isso. Nós não vemos o digital, não há aqui uma lógica substitutiva, há uma lógica de complementaridade. Há livros que vão coexistir em papel e em digital, há outros que continuam a existir só em papel, como é o caso dos nossos livros infantil-juvenis, que é um investimento que fizemos nos últimos 7 ou 8 anos e que são um enorme sucesso desses livros. Temos para aí 70 livros no Plano Nacional de Leitura, tratam sempre temas portugueses, instituições portuguesas, autores portugueses, o design de grande qualidade. A semana passada, temos um dos livros, por exemplo, é um livro sobre o próprio processo de fabricação do livro, sobre as questões tipográficas de impressão. Na semana passada assinei a venda dos direitos para a China, para a Polónia, para a Rússia. Portanto, são livros que estão, inclusive, a despertar um interesse internacional. Esses livros vão existir apenas em papel. Há outros livros que depois existem em papel e em digital, como o livro que o Jerónimo apresentou há pouco, e do João, que está aqui na primeira fila,
porque existe em papel, mas existe também em digital. É possível ir ao site da Imprensa Nacional e descarregá-lo de forma gratuita. E há outros que existiram apenas digitalmente. Interessa dizer também, do ponto de vista comercial, o papel de uma editora como a Imprensa Nacional, ou como a Gulbenkian, ou como outras editoras em termos internacionais, tem, às vezes, quando os autores dizem, e é legítimo que o digam, não encontram o meu livro à venda na FNAC ou na Bertrand ou onde for. Bom, claro que não encontra, porque a FNAC e a Bertrand têm, os gestores das áreas, têm rentabilidades anuais ou mensais, rentabilidades por metro quadrado, que os livros que nós fazemos, nós, ou o Gulbenkian, ou outros editores como nós, não podem pagar. Portanto, isso nunca vai acontecer, a não ser, por um acaso, com certeza que a tradução do Jorge Vaz de Carvalho da Divina Comédia é possível encontrar na Bertrand e na FNAC e em todos os espaços comerciais, porque gerou um grande interesse por uma nova tradução da Divina Comédia passados 30 anos, como é próprio, aliás, de um país civilizado, ter tradições de grandes obras, uma tradução por cada geração. E é isso que se pretende. Claro que existem alguns livros com que esse processo passa. Mas não é habitual, não é possível pensar num livro, numa edição crítica, que a edição crítica esteja presente na Bertrand e que esteja presente na FNAC. Isso por um lado. Depois, por outro lado, é preciso perceber também a dimensão que as livrarias digitais hoje assumem. Mesmo numa instituição como uma empresa, como a Imprensa Nacional Casa da Moeda, ainda há 3 ou 4 dias tive uma reunião sobre isso, a nossa loja online, e nós não vendemos apenas livros, vendemos moedas e mais uma quantidade de coisas, a nossa loja online já representa metade das vendas de toda a rede de lojas. Na maioria das, se pensarmos, sei lá, num grupo como a Almedina, garantidamente que a loja online já é a loja que mais vende. Antes da pandemia, era a segunda loja a seguir à loja do Saldanha. Hoje é a primeira. E o mesmo se passará com outras livrarias. Já para não pensarmos, evidentemente, na Amazon, que é hoje, em absoluto, independentemente de ser digital ou física, a maior loja do mundo de todos os produtos, não é? Portanto, o digital vem ganhar aqui um papel muito importante, e o digital é, apesar de tudo, amigo dos editores independentes. Os editores independentes têm mais espaço para os seus livros numa loja digital, que tem um espaço infinito, do que tem numa loja física. Bom, este é naturalmente um tema do qual podíamos estar a conversar 2 horas e eu podia estar a falar, não é o objetivo. O Miguel tem com certeza imensas coisas para dizer e o tempo que temos é bastante obrigado. Claro. Eduardo, obrigado, porque a minha comunicação vai de encontro às grandes linhas da sua, portanto, e conversamos regularmente, também sabemos que estas questões são comuns. Muito obrigado pelo convite que nos estavam à Fundação Gulbenkian. Eu estou a substituir o Dr. Guilherme Oliveira Martins, que não pode estar presente por razões de agenda, mas é com todo gosto que aqui estou para falar sobre a questão da edição dos clássicos, nomeadamente da literatura portuguesa. A edição dos clássicos, não exclusivamente de literatura portuguesa, constitui uma das linhas de ação da Fundação Gulbenkian desde a sua criação. Em março de 1962, o Conselho de Administração aprovou a criação, e cito, de um plano de edições com o objetivo de tornar acessível e corrente um conjunto de obras nacionais e estrangeiras representativas de formas superiores do pensamento científico, tecnológico e humanístico, criando assim uma primeira coleção de manuais universitários. A Fundação assinalava, logo no início da sua atividade, um dos traços que viria a marcar a sua identidade enquanto instituição filantrópica. Este primeiro impulso editorial não se resumiu aos manuais e logo de seguida criava-se a coleção Clássicos Gulbenkian. As raízes da cultura estão naquelas obras chamadas clássicas, obras cuja mensagem se não esgota e permanecem fontes vivas do progresso humano. Por isso, a Fundação, ao esquematizar o seu plano de edições, julgou indispensável colocar ao alcance do público lusófono livros que marcaram momentos decisivos da história de vários setores da civilização. E, por fim, este plano
concretiza-se com a criação de uma terceira coleção dedicada exclusivamente à cultura portuguesa. Martins de Carvalho, que foi o primeiro responsável pelo plano de edições, explica na altura: aparecendo embora depois das outras, talvez que esta série, a dedicada à cultura portuguesa, se possa considerar anterior às que a precederam, pois não foi sempre na cultura portuguesa que se pensou ao projetar e fazer tudo quanto já existe no referido plano. Paralelamente às bibliotecas itinerantes, iniciativa que procurava ir ao encontro da maior fragilidade da sociedade portuguesa de então, o analfabetismo e a literacia, identificava-se aqui a outra dimensão do problema: estudantes que não encontravam livros adequados e a preço acessível, e os professores que se deparavam com dificuldades em publicar as suas lições. A Fundação Gulbenkian não tem no seu plano a edição de clássicos de literatura portuguesa, mas posiciona-se claramente nesse universo, com a publicação de mais de uma centena de obras fundamentais para a compreensão da cultura e da literatura portuguesas ao longo destes quase 60 anos. Desde então, até agora, a Fundação publicou cerca de 80 clássicos universais e 140 textos de cultura portuguesa. Número este que inclui os 10 volumes já publicados da coleção Obras Completas de Eduardo Lourenço. Destes 200 e poucos livros, cerca de metade estão em acesso aberto em formato digital. Numa instituição de natureza perpétua, o vocábulo clássico ganha outra ambição e não encaramos esse desígnio de ânimo leve. Publicamos obras cujo tempo confirmou o seu estatuto de clássico, mas que tantas vezes foram votados ao esquecimento ou ao desinteresse dos editores, por falta de conhecimento ou expectável falta de viabilidade financeira. Ou então, mais raramente, publicamos obras como a de Eduardo Lourenço, que ganhou o raro estatuto de clássico imortal ainda em vida. Infelizmente, a nossa atividade editorial não é mais do que uma minúscula gota neste oceano composto pelo apoio ao acesso, à maior e melhor literacia e os constrangimentos do mercado. Gostava de partilhar em primeira mão, não tenho números aqui, vou descrevê-los, gostava de partilhar em primeira mão alguns resultados do primeiro estudo efetuado às práticas culturais dos portugueses. Trata-se de um inquérito encomendado ao Instituto de Ciências Sociais pela Fundação Gulbenkian, o primeiro efetuado em Portugal com esta dimensão e ambição, e que vai ser apresentado no início de 2022. Infelizmente, não encontramos neste documento nenhuma surpresa agradável, bem pelo contrário. O cenário é o que nós conhecemos. No ano anterior à realização do inquérito, 2020, e o inquérito já teve em conta a pandemia, 61% dos portugueses não leram qualquer livro em papel durante este período. Se olharmos para a Espanha, uma realidade socioeconómica com alguns pontos de contacto com a nossa, verifica-se que apenas 38% dos espanhóis não leram qualquer livro. A categoria de grandes leitores em Portugal, ou seja, a leitura de mais de 20 livros por ano, corresponde a apenas 1% dos portugueses, contra 2% em 2007. Em termos de causas que motivam a leitura ou a correlação entre o índice de leitura e o nível de instrução, não encontramos nenhuma surpresa. É o expectável, em geral. Destacaria, no entanto, um resultado deste inquérito que, pela sua eloquência, nos poderá chocar, mas também ajuda a compreender como chegamos a esta situação. Questionados pelo ICS sobre a frequência com que na infância e adolescência os seus pais ou familiares responsáveis por si lhes liam histórias, 54% respondeu nunca. Lhes ofereciam livros, 47% respondeu nunca. Os acompanhavam a uma feira do livro, 75% respondeu nunca. Os acompanhavam a livrarias, 71% respondeu nunca. Os acompanhavam a bibliotecas, 77% respondeu nunca. Boa notícia é, no entanto, a tendência nas famílias mais jovens para corrigir estes hábitos. Poderemos talvez esperar um futuro em que um número crescente de cidadãos portugueses carregue consigo memórias de leitura e de contacto com o mundo dos livros. Veremos. Todos temos ainda presentes o fenómeno ocorrido em França, mas não só, durante os períodos mais negros da pandemia, com as livrarias a serem assoberbadas por encomendas, a abrirem ao público enquanto comércio de primeira necessidade e as editoras a registarem uma saúde comercial e financeira. O jornal Le Monde descreve este fenómeno como a impermeabilidade do setor à crise sanitária. Um aumento de 25% de negócios das livrarias no primeiro semestre de 2021, ainda este ano, em comparação com o período análogo de 2019, portanto, não em relação a 2020. Em relação a 2020, o aumento é de 55%. Do lado das editoras,
Os primeiros números de 21 são positivos em França, na Alemanha, em Itália e mesmo em Espanha, em que o volume de negócios parece não ter sido afetado pela pandemia. Em Portugal o cenário é diferente e a pandemia veio enterrar um pouco mais de punhal num setor já muito fragilizado, apesar dos números aparentemente espetaculares da afluência e de negócios registados na Feira do Livro de Lisboa em setembro. Recentemente, o programa Gulbenkian Cultura conduziu um conjunto de conversas, um processo de auscultação, na verdade, o Duarte teve a gentileza de contribuir, com um grupo de editores portugueses sobre as fragilidades e as lacunas do setor editorial em Portugal. A ideia, no fundo, era para que a Fundação compreendesse melhor onde é que poderia atuar e desenvolver a sua política de apoio à edição. Destas conversas constatou-se a confirmação de uma tendência decrescente do consumo de livros, a concorrência que as séries de televisão e as plataformas de streaming vieram fazer à leitura, as baixíssimas tiragens de cada edição, para uma produção de cerca de 12.000 títulos por ano em Portugal, sensivelmente, um modelo de negócio que, perante baixas tiragens, não beneficia nenhuma fase da cadeia de valor e, naturalmente, a identificação da área da não-ficção como o elo mais fraco, um setor em que as ciências sociais e humanas e o ensaio têm pouca expressão, já para não referir, naturalmente, a importância do exercício ensaístico e as suas consequências para a boa saúde da vida em democracia. Gostaria de assinalar, no entanto, o trabalho dos editores portugueses, que apesar das dificuldades conhecidas de todos, continuam a inovar, a cultivar a curiosidade, a publicar edições originais de jovens escritores, mas também os clássicos com aparatos críticos adaptados à contemporaneidade de forma séria e simultaneamente sedutora. Neste processo não podemos esquecer o papel da digitalização do livro, os novos formatos e os mecanismos de distribuição e, claro, de gestão dos catálogos no futuro. Recentemente, a Fundação decidiu rever e precisar a sua política editorial com o intuito de ganhar em racionalidade e, claro, sustentabilidade, disponibilizando uma parte significativa do seu catálogo em formato PDF, gratuitamente, e preparando as edições futuras em diferentes formatos digitais. Ainda não temos as nossas edições em formato e-book suscetível de serem vendidas, teremos muito em breve. No período de setembro de 2020 até novembro de 2021, os primeiros 57 livros com maior número de descargas, de longe, entre todas as publicações Gulbenkian, são os textos clássicos. Temos neste momento 300 e tal publicações, muitos estudos e relatórios, não são só obras que constam do plano de edições, mas os 57 livros mais descarregados são os clássicos e totalizam 126.000 downloads, de um total de 145.000 descargas registadas para todas as publicações, ou seja, mais de 87% das descargas são clássicos. Dito isto, a Fundação planeia continuar a publicar a sua coleção de clássicos em papel, já que a procura de edições físicas, e a maior parte das nossas edições só podem ser encontradas nas nossas lojas, continua a ser significativa. António Martins Carvalho, meu antecessor, dizia a propósito da criação da coleção dedicada aos textos de cultura portuguesa: agora e aqui trata-se apenas de explicitar, criando um lugar próprio reservado aos testemunhos válidos da singularidade e autenticidade da nossa cultura, seja qual for o quadrante onde se localizem. Interessa-nos documentar o que somos e temos sido no campo das letras, das artes, da reflexão e do saber. Procuramos atingir a realidade coletiva nacional que se criou pensando e agindo, aprendendo e inventando, conhecendo ou descobrindo os outros, mas sentindo-se sempre diferentes deles. Uma realidade que é viva e se interroga à medida que vive. O clássico e o indecifrado, enigma histórico de tudo o que é humano e existe no tempo. Em papel, em PDF ou em formato e-book, a edição dos clássicos portugueses e universais é e continuará a constituir um pilar identitário da Fundação Gulbenkian, assim como apoio à edição em geral. Numa instituição filantrópica em que o seu fim de commerce é a resolução dos problemas mais complexos que afligem a sociedade, ou pelo menos contribuir para a resolução destes problemas, nada mais óbvio e racional do que começar pelo princípio, pela literacia e pela educação, pelas bibliotecas e pela edição de obras incontornáveis do nosso património comum. O nosso fundador, o bibliófilo Calouste Sarkis Gulbenkian, sabia-o. Os grandes filantropos e mecenas a Andrew Carnegie sabiam-no, José da Serra Perdigão sabia-o. É mais fácil resolver muitos destes problemas, ditos complexos, no início dos percursos educativos e intelectuais de cada cidadão,
Mais tarde, já adultos. O combate pela publicação da literatura é, e a assistência sabe melhor que eu, um combate cotidiano. Identificar os clássicos da manhã resulta de um talento e de uma ciência que é reservada a poucos. Apesar do tempo, dar aqui um contributo importante. Estou certo que saberemos ultrapassar os desafios que se apresentam perante nós hoje e os desafios que se apresentarão no futuro. Muito obrigado. O micro. Perdão. Antes de passar a palavra ao público, dizem que há uma pergunta online. Eu não consigo ver. Se me puderem dizer qual é, eu agradeço. Sim. Mas só um segundo peço. Antes de passarmos às perguntas, eu terminaria apenas, agradecendo muito a vossa presença, ab imocorde, como se diz, como dizia a Eneida, não é? Como dizia Virgílio, fundo do coração. Mas terminaria, e no fundo, como uma espécie de leixa para e lançando ao público, a partir daqui, aquilo que eu vou, neste momento, brevemente comentar. Este título, porquê, para quê, como, que pode parecer um absurdo, tem certamente a dimensão provocatória, tem uma dimensão não tão provocatória, pese embora os magníficos dados que o doutor acabou de me dar sobre o número de downloads feitos, não é, dos clássicos, não é? Portanto, ainda há quem leia os clássicos, enfim, ótimo, não é? Mas há essencialmente uma questão que é o como. Todos falaram do digital. Aliás, o próprio Plano Nacional de Leitura contempla para os suportes. Está explícito também, não há qualquer condicionamento ao suporte. Ora, eu lançaria ao público, de certeza, porque aqui não só temos editores em papel, não é? Que fazemos a edição crítica, enfim, tradicionalmente em papel. Mas também há uns editores que trabalham com o digital numa ou outra dimensão, não só aquela que poderíamos entender como as edições digitais são, de certa forma, uma nova forma de facsímile com recursos digitais, mas como aqui também há editores que dão ao digital uma outra dimensão, eu lançaria aqui ao público, dar-lhe voz e principalmente, enfim, principalmente, não pode ser principalmente, dar-lhe voz ao público, a todos, mas também lançando este rapto, se há alguém, enfim, que queira fazer alguma reflexão sobre o digital entendido, enfim, o que eu chamaria numa dimensão pluridimensional. A pergunta do que foi colocado online, se não te importa, podes ler? Posso. A pergunta é do José Araújo, dirigida em particular à doutora Teresa Calçada, e é a seguinte: que comentário faz a doutora Teresa Calçada à observação do professor Carlos Reis, que afirmou esta manhã que os clássicos têm sido tratados a pontapé, e acho que foi mais ou menos esta a expressão que ele utilizou, nas edições escolares? Aqui mesmo foi dito, não sei bem quais o Carlos Reis está a referir, enfim. Mas nós próprios aqui sublinhamos que há edições e edições. E, portanto, algumas edições, e eles chamam-lhe educativas. Escolares. Sei bem que são edições escolares, mas possivelmente algumas editoras que os fazem dirigidamente, sem querer aqui nomear nenhuma, podem correr esse vício, esse mau vício de fazer más edições. Portanto, a existência de boas edições e o compromisso editorial de ter edições juvenis, vou-lhe chamar assim, que sigam o texto fixado e a qualidade do texto é um propósito.
Será por isso, possivelmente, que o Plano Nacional de Leitura tem alguns clássicos na sua lista, terá mais de umas editoras mais qualificadas e menos de outras editoras menos qualificadas que produzem, como eu dizia há bocado, um pouco a história, é contar a história e não a questão do texto. Ora, a leitura é uma questão de palavra, é uma questão de linguagem, tem que ter enquadramento histórico. Eu penso que hoje, verdadeiramente, não há muitas editoras que se apresentem atualmente como tal, pela razão de que as metas, uma obrigatoriedade de leitura tem diminuído com esse estatuto no ensino obrigatório e existem até primeiro e segundo ciclos uma abertura grande aos professores para poderem ler obras que não correspondem a nenhuma meta obrigatória enquanto obras ou partes de obras, e nomeadamente agora que se está a tentar o Ministério da Educação lançar ou animar uma melhoria das aprendizagens que os tempos da pandemia aceleradamente fizeram recuar. Nós temos, por exemplo, no Plano Nacional de Leitura, um projeto, um programa que diz leitura orientada em sala de aula. E essa leitura, que é um convite a que se leia na sala de aula, partindo do princípio que não se pode empurrar para a família essa obrigação da literacia da leitura e da escrita, é feita com obras à escolha dos professores, naturalmente que o plano recomenda, os livros que estão validados pelo plano e indexados às idades. E os nossos especialistas ou aqueles que nos apoiam nessa tarefa recomendam as edições criteriosamente escolhidas ou o mais criteriosamente possível escolhidas. Eu aproveito o uso da palavra, só um minuto, para dizer que eu faço minhas as considerações que a Imprensa Nacional, na voz do Duarte e também Miguel, relativamente a pensar estas edições em papel, em PDF, em e-book. Nós próprios temos feito um esforço, neste caso nós, não pensar que é só você que tem negociações com a Imprensa Nacional, um esforço para podermos disponibilizar ou vir a ter em Portugal uma biblioteca digital, portanto, não deixar que, neste momento, um certo mundo que tem não uma contradição entre suportes, mas uma acrescida possibilidade e oportunidade de usar diferentes suportes, venha a poder ter edições em bibliotecas a que acedemos nós e as próprias bibliotecas, é muito importante, de uma maneira diferente. Por exemplo, os números que nomeou do acréscimo de leitura em tempo de pandemia em alguns países, têm muitos casos a ver com uma leitura que é feita utilizando suportes digitais, coisa de que nós estamos privados ainda. Uhum. Eu não sei se há alguma... Está ligado? Sim. Eu queria fazer uma pergunta, talvez dirigida ao Dr. Miguel Magalhães e ao Dr. Duarte Azinheira, relativamente à questão das modalidades de edição digital. Não é? De certo modo, nós vivemos num contexto em que há uma migração grande de representações digitais, isso acontece nos museus, por exemplo, para o espaço digital. Essa migração por si mesma levanta muitos problemas do ponto de vista da criação de novas práticas de leitura em ambiente digital, ou seja, a disponibilização de grandes coleções, por exemplo, de imagens digitalizadas de coleções de museus, ou neste caso, de grandes coleções de livros digitais,
sob a forma de PDF ou e-book, geralmente são esses os dois formatos mais comuns. Digamos, por si só representa uma acessibilidade ao texto, não é? Mas levanta por vezes um outro nível de questões relacionadas com o processo de mediação da interação com o próprio texto. Isto é, o descarregar o texto ou ter uma representação em PDF do texto não é necessariamente não significa necessariamente a promoção da leitura digital enquanto tal. E a minha pergunta tem a ver com a questão da eventual mediação também a esse nível. Ou seja, como alguns museus, por exemplo, algumas coleções fazem curadoria do seu acervo, estruturando o acesso a determinadas obras, se não há também no plano de edição digital uma reflexão sobre isso, isto é, sobre a forma como as próprias plataformas que disponibilizam os textos, os clássicos neste caso, podem alterar a ecologia da leitura, por exemplo, em termos das possibilidades de relacionar os textos, de anotar os textos, de os próprios leitores poderem fazer coleções pessoais desses textos. Quer dizer, se quisermos, na criação de uma relação com o texto que não passe simplesmente por uma representação facsimilada do livro que está publicado. Já agora, eu se calhar só um comentário àquilo que o Manuel Portela acabou de dizer, porque a minha intervenção ia justamente nesta linha, que é a seguinte: se consideram, enquanto agentes, mediadores, promotores da leitura, se estariam dispostos de alguma forma a considerar, para além do PDF, para além do e-book, a edição em plataforma, como esta, com algum tipo de acesso social, não é? De mediação social da parte do leitor, porque é algo que não tem sido referido, mas é algo em que, por exemplo, a Academia estaria disposta, creio eu, a colaborar e, portanto, nessa perspectiva, junto aqui o meu comentário ao do Manuel Portela. Muito obrigada. Bom, parece-me que de alguma forma, a Teresa Calçada falou disso, Portugal desejavelmente terá que avançar num futuro, e num futuro que se espera breve, para ter uma verdadeira biblioteca digital. E quando ela falou de uma biblioteca digital não é um conjunto anárquico de centenas ou de milhares de livros que as pessoas e que os leitores podem descarregar sem nenhuma espécie de critério. Em primeiro lugar, uma biblioteca digital assemelha-se em tudo a uma biblioteca física, que tem curadoria, naturalmente, mas também que não permite essa forma de descarregar livros. Mas agora que estamos no centenário do Saramago, tivermos 10 cópias digitais do Memorial do Convento ou do Exército da Cegueira, apenas 10 leitores em simultâneo vão poder descarregar o Memorial do Convento, porque o que uma biblioteca digital faz é comprar licenças. Existem os DRMs, e se só tem 10, da mesma forma que se só tivesse 10 livros físicos, só 10 leitores é que o podiam ter ao mesmo tempo, é isso que vai acontecer. E é muito importante que exista uma instituição destas em Portugal, porque há diversos outros exemplos. O exemplo de Espanha é muito bom, porque é um exemplo, em primeiro lugar, que é muito próximo, e depois porque representou nos últimos anos um número absolutamente extraordinário, com milhões de leitores, de tal forma que no ano passado o governo espanhol colocou no orçamento do Estado espanhol um valor maior para comprar licenças para as suas bibliotecas digitais do que para comprar livros físicos para as bibliotecas. Nós hoje chamamos, por uma questão de simplificação, biblioteca digital, um site onde temos 10, 50, 500, 1000 ou 2000 livros, mas isso não é uma biblioteca, da mesma forma que uma biblioteca física também não se organiza assim. Portanto, as valências que uma biblioteca física tem, e porventura outras até recorrem do suporte tecnológico, permite outros tipos de conceptualizações,
passará a existir quando nós tivermos verdadeiras bibliotecas digitais e não sites que juntam livros, e isso já é uma coisa muito boa, porque permite que, apesar de tudo, as pessoas possam aceder aos livros de forma gratuita, universal e, sobretudo, quando são livros colocados por instituições de referência que têm preocupações com a qualidade das edições, não são sites que aparecem na internet com livros pirateados, nem com nenhuma espécie de critérios, são instituições, como a Imprensa Nacional ou como a Fundação Gulbenkian, que as edições que colocam são edições que foram avaliadas, que foram trabalhadas pelos melhores especialistas, portanto, o que ali está, aqueles textos que ali estão, são excelentes, enfim, mas quando falamos de uma biblioteca digital já estamos a falar de um nível diferente. E quando se criar uma primeira grande biblioteca digital, vão aparecer outras bibliotecas da mesma forma que apareceram diversas bibliotecas físicas, e eu acho que o que o Manuel Portela estava a dizer será resolvido nessa altura, e acho que a Teresa Calçada pode explicar isso, porque inclusive o Governo tem a intenção, há mesmo um compromisso de apoiar a criação, de financiar a criação de uma biblioteca com esse projeto. Sim, temos, desde que nascemos como Plano Nacional de Leitura nesta segunda versão, há 3 anos, tínhamos isso nos objetivos estratégicos, correspondendo a essa ideia que está subjacente à sua pergunta e que encontrou aqui de algum modo eco, tratando-se, portanto, de alargar o próprio conceito de biblioteca e ter princípios que falam do acesso, da usabilidade e da qualidade que vem com a mediação e a curadoria e com os parceiros que implica isso, editores, outras instituições, eventualmente a academia, para que, em particular, quando nós sabemos que quer uns, quer outros custam dinheiro, o Estado se possa comprometer, neste caso o Ministério da Educação, se possa comprometer ao momento do arranque e da sustentabilidade, que é uma atitude política, antes de mais, digamos, cultural ou político ou cultural, e depois o compromisso da sua manutenção ao longo do tempo. Não é coisa que se faça para morrer no ano seguinte, porque não há fundos ou não há a mesma atitude, não. Portanto, envolve um grande compromisso e alguns de nós estamos convencidos que isso representa, de facto, uma acrescida acessibilidade que não tem nenhuma contradição com os livros em papel, nem com a sua vida e a sua qualidade, nem nada disso. As plataformas acabam por ser isso mesmo, não é? Até algumas outras plataformas ganham muito em ter uma biblioteca digital porque usam de maneira mais qualificada e rica os conteúdos das diferentes plataformas que hoje abundam, e nós próprios temos algumas. Acrescentar que, de facto, acho que há, e no caso da Fundação Gulbenkian, há um trabalho grande a fazer a esse nível. Nós temos a sorte de termos disponibilizarmos edições que já chegam com um certo aparato crítico que ajudam à dita mediação, mas do ponto de vista tecnológico ainda há muito para trabalhar. Acho que temos é que ter em conta que há 2 categorias de leitores. Uma que recorre a estas edições a título complementar, supletivo, porque já trabalha, porque tem acesso à edição em papel, porque já as conhece muitas vezes. À semelhança do que sucede com o que os museus estão a fazer no mundo digital. E depois temos outro grupo de pessoas que acedem por razões de acessibilidade pura e dura, estão se calhar mais expostos ao nível da mediação, e é com esses que temos que trabalhar. No caso do Museu Gulbenkian, nós temos uma parte da nossa coleção no Google Arts. Há pessoas que nunca vão poder visitar o Museu Gulbenkian porque estão longe, pura e simplesmente, e para esses temos conteúdos, e para os que visitam regularmente o museu, temos não só a coleção, os percursos virtuais, como temos vários momentos, conteúdos de apoio à mediação ao longo do ano, que vêm complementar. Portanto, acho que estamos a trabalhar com 2 grupos de pessoas, uns mais apoiados, outros mais expostos,
ainda mais frágeis, mas reconhecendo o trabalho todo que ainda há para fazer, e é uma questão muito válida. Onde o modelo digital funciona mesmo e faz mais sentido. Nós criámos, em parceria com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com a Secretaria de Estado das Comunidades, uma coleção dentro do catálogo da imprensa chamada Comunidades Portuguesas e também um prémio, que é o prémio Ferreira de Castro. Enfim, a imprensa tem numerosos prémios, o prémio Vasco Graça Moura, o prémio Eugênio Lisboa, o prémio Arnaldo de França, mas tem também este prémio Ferreira de Castro, que é um prémio pensado para a diáspora portuguesa. Podem concorrer lusodescendentes, portugueses que trabalham, que vivem no estrangeiro, e depois, aliás, o professor Carlos Reis tem sido mesmo o presidente do júri do prémio, e depois a coleção de Comunidades Portuguesas, que tem, edita todos os anos, 4 a 5 títulos dentro do catálogo da imprensa. É uma coleção do próprio catálogo, tem um conselho editorial próprio, com o Luís Filipe Castro Mendes, com o Onésimo, com o Ivo Castro, com a Margarida Calafato Ribeiro, que escolhem, que programam os livros, e é uma característica, todos estes livros existem de forma digital e devem poder circular de forma gratuita e livre. Existem alguns livros que, além de terem esta forma de circulação, têm também edição em papel. São talvez 20%. Este é um exemplo. O que nós pretendemos com um projeto deste é que os livros circulem não só por toda a diáspora portuguesa, mas também por todos os sítios onde existem pessoas que estudam português como língua segunda e por todos os sítios onde existem pessoas que se interessam pela cultura portuguesa e, evidentemente, o digital é uma ferramenta que não tem nenhuma espécie de comparação, até porque seria impossível distribuir fisicamente livros destes, que têm uma circulação reduzida, que têm pequenas tiragens. Portanto, é toda uma nova possibilidade, é todo um universo que se abre e não vale mesmo a pena nós olharmos para o livro digital como algo que se faz em oposição ao livro em papel, ou que as instituições fazem porque é mais barato. Em alguns casos também é porque é mais barato, mas isso não significa que estejam a gastar globalmente menos dinheiro. Significa, antes, que podem desenvolver mais projetos com o mesmo orçamento. Agora é um mundo que vai coexistir naturalmente, e depois há aspectos importantes também. Na conferência do Plano Nacional de Leitura, eu participei numa mesa onde estava o João Teixeira Lopes, e o João Teixeira Lopes leu um estudo, e deixo isso como fim da minha intervenção, porque é muito importante pensar nisso. Leu um estudo num mercado altamente sofisticado, com exigências culturais muito grandes, como o país